O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual daremos uma volta pela Bacia do Pacífico. Presidente do Peru propõe convocar Assembleia Constituinte. Pois é, assim, dificilmente essa proposta do Pedro Castilho, né, vai ter sucesso. Temos aí um cenário, né, de crise política no Peru, já não é de hoje, de alguns anos já. E que o Congresso está tentando instituir o semipresidencialismo, né, que um termo que tá de moda aqui no Brasil também. Então, mas vamos lá, né? Lembrando, a crise política já vem de vários anos, a gente já comentou isso aqui algumas vezes. O Pedro Castilho, né, já enfrentou o que seriam ali votos de desconfiança, né, que seria o impeachment, né, peruano. Porém, o que acontece? Para que você tenha, né, uma constituinte, né, o que ele propôs, na verdade, é um referendo sobre a criação de uma nova Constituição. Então, o que ele está falando é consultar a população para a população dizer se querem ou não uma nova Constituição. Para que o referendo seja aprovado, tem que passar no legislativo, não basta o executivo. E o legislativo, como a gente já explicou aqui, ele é controlado pela oposição. Porque embora o Peru Libre, né, o partido do Pedro Castilho, seja o maior partido do Congresso peruano, na soma dos outros partidos, a direita tem mais cadeiras, né? A líder do parlamento, inclusive, é da oposição, a Maria del Carmen Alva, e disse que a proposta, né, é uma tentativa de fazer ali como se fosse uma cortina de fumaça, né? Que ela é inconstitucional e inviável, e aí usou, né, a tradicional cartada latino-americana, né, dizendo que o Pedro Castilho quer transformar o Peru em Cuba ou Venezuela. Tá? Lembrando que era uma promessa de campanha também, né? Ele não está jogando essa carta agora, né? Isso. Só que aí tem uma questão que a gente até comentou na época, né? Porque assim, um dos motivos da Constituinte chilena ter tido bastante aceitação é pelo fato de que a Constituição do Chile era de 1980 durante a ditadura Pinochet. A Constituição peruana, ela é de 1993, já na época da ditadura Fujimori, porém, ela foi votada antes do autogolpe do Fujimori. Então, a Constituição peruana, ela não é tão vista como ilegítima quanto era o caso da Constituição chilena, que era claramente vista como ilegítima, fruto de um período ditatorial. O Pedro Castilho diz que uma nova Constituição seria essencial para possibilitar, né, que o governo diminua desigualdades socioeconômicas do país. Tá? O projeto apresentado prevê que a pergunta do referendo seja incluída nas eleições municipais em outubro. Tá? Então, assim, isso é até uma maneira do governo se blindar de eventuais críticas, falando, não, vocês vão gastar mais dinheiro, né? Vai gastar para fazer, né, a Constituição. Então, não. Seria colocado junto das eleições municipais. E aí a pergunta seria se aprovam ou não a convocação de uma Assembleia Constituinte encarregada de elaborar uma nova Constituição Pátria. Tá? A Assembleia Constituinte, caso aprovada, ela seria formada por 130 integrantes, sendo que desses 130, 40% integrantes de partidos, 30% independentes, 26% indígenas e 4% afroperuanos. Tá? Então, novamente, ela é muito improvável que ela passe. É impossível? Não, não é.
Mas é muito improvável porque o governo peruano, primeiro, não conta com um grande apoio legislativo, segundo, também não tem um grande índice de aprovação popular, a gente já comentou isso aqui também, o governo do Pedro Castilho sofreu muito com a sua imagem e sua aprovação popular, e terceiro, a própria Constituição peruana não é tão malquista assim, claro, ela é criticada por elementos da sociedade peruana, sim, como acho que quase todo país vai ter uma parte da sua sociedade que vê a sua Constituição com maus olhos. Mas não é uma coisa generalizada como era o caso chileno, em que todo mundo podia até gostar da Constituição, mas concordava que ela era fruto de um período ditatorial, que ela tinha um problema ali de vício de origem. Não à toa o rechaço está na frente das pesquisas no momento. Sim. Então, é uma proposta, como você lembrou, era uma proposta que vem, né, das eleições, é uma proposta curiosa, mas, realisticamente falando, não sei se tem muitas chances de passar. E qual seria o propósito, então, do Pedro Castilho? De falar, olha, a gente pode promover uma constituinte, em troca a gente retira aqui, em troca de apoio no Congresso? Não sei, pode ser também uma moeda de barganha, uma ferramenta de barganha, não sei. E também no Peru, anteontem, no dia 27 de abril, a polícia peruana expulsou um grupo indígena que levantou um acampamento em protesto numa mina, a mina de Las Bambas, uma mina de cobre, que é de propriedade de uma empresa chinesa, a MMG, tá? E a população indígena estavam protestando, dizendo que aquela terra era indígena, que aquela mina não poderia operar ali, né? E a polícia, então, realizou uma operação que expulsou os indígenas que estavam protestando e 3 pessoas ficaram feridas, tá? O Edson Vargas, que é o líder da comunidade de Fuerabamba, afirmou que vão continuar protestando e lutando contra a mineração na região. Lembrando que no final do ano passado, a agência Convoca, em parceria com a Conectas, fez um levantamento de que entre fevereiro de 2003 e maio de 2021 foram assinados 181 convênios entre a Polícia Nacional do Peru e companhias mineradoras e petrolíferas no país, numa cifra de mais de 18 milhões de dólares em contratos para a segurança privada, né? Então, mostra aí também, né, que a polícia peruana tem um lado muito claro nessa disputa. Agora vamos atravessar a fronteira ao norte do Peru com o Equador, mas lembrando que a fronteira ao sul será reaberta depois de 2 anos de fechamento. Então, neste domingo, 1º de maio, chilenos e peruanos poderão cruzar por vias terrestres novamente ali entre Tacna e Arica, né? Já ao norte, antes do Felipe ler a próxima notícia, hoje também tivemos um encontro bilateral entre o Pedro Castilho e o Guilherme Lasso, mas sem nenhuma grande novidade, né? Só registrar aí que houve essa visita. E no Equador teremos o 3º ministro da Defesa no país, do governo Guilherme Lasso. Agora será o general Luiz Eduardo Lara Jaramillo, tá? E o motivo das trocas é a questão de instabilidade de segurança pública no Equador. A gente já falou, por exemplo, a crise do sistema penitenciário, diversos conflitos entre gangues nas cadeias equatorianas que deixaram muitos mortos. E o presidente Guilherme Lasso, né, fez aquela intervenção, aquele decreto determinando que as Forças Armadas fariam parte, então, das operações de segurança pública. Tá? E isso teria gerado, inclusive, um descontentamento, né, em parte das Forças Armadas equatorianas e, supostamente, como parte desse descontentamento, que o antecessor acabou renunciando, né? O Luiz Hernández, tá? Ele acabou renunciando, então o Equador agora vai para o seu 3º ministro da Defesa durante o governo Guilherme Lasso. Do Equador, vamos para a Colômbia, tá? Já que, ainda com possibilidade de recurso, tá, da defesa, mas o Álvaro Uribe, ex-presidente,
segundo uma juíza criminal de Bogotá, terá que ser julgado por seu envolvimento, suposto envolvimento, né, em suborno de testemunhas e fraude processual em relação às denúncias de suas ligações com grupos paramilitares, ou seja, ele tentou interferir nas investigações dessas ligações dele e por isso ele deve ir a julgamento. A defesa dele tinha entrado com recurso, aí o recurso havia sido aceito, tá, com exclusão do processo, e agora foi novamente determinado que ele deve ir sim a julgamento. Mas, repito, ainda cabe pelo menos um recurso. E também na Colômbia, essa semana tivemos a apresentação de um relatório, de um painel de interdisciplinar, na qual 11 ex-soldados colombianos deram depoimentos sobre assassinatos extrajudiciais realizados pelo Exército, que depois foram declarados como guerrilheiros, né? O caso dos falsos positivos, que o Matias já explicou aqui há um tempo atrás, né? Já que o governo ele recompensava os soldados pelo número de guerrilheiros mortos. Então, com o passar do tempo... O falso positivo, né? Isso, com o passar do tempo, algumas unidades militares passaram a matar pessoas e dizer, olha, eu matei um guerrilheiro, quero meu dinheiro. Né? E esse é o chamado falso positivo. Da Colômbia, vamos para a Nicarágua, já que o governo oficializou, né, a sua saída da Organização dos Estados Americanos. Já havia sido anunciada em novembro de 2021 e foi oficializada no último domingo, dia 24, com o fechamento do escritório da OEA na Nicarágua. Tá? Mais isso, segundo o governo nicaragüense, em protesto às ações da OEA, que classificam a Nicarágua como uma ditadura e as últimas eleições do Ortega como ilegítimas, né? E também é mais um passo, mais um isolamento da Nicarágua em relação aos seus vizinhos regionais. Lembrando que mesmo países de esquerda da região criticam a reeleição do Daniel Ortega, como foi o caso do governo mexicano. Aí da Nicarágua, vamos para os Estados Unidos, onde Cuba, né, está acusando o governo dos Estados Unidos de excluir Cuba para os preparativos e a realização da 9ª Cúpula das Américas, que será realizada em Los Angeles. Tá? Esse protesto, essa denúncia veio inclusive no Twitter do Ministério de Relações Exteriores cubano, dizendo que o governo dos Estados Unidos está exercendo uma pressão sobre vários governos da região para tentar excluir Cuba. Aí a gente dá a volta, passamos pelo Canadá, pelo Alasca, pelo Estreito de Bering, pela Península de Kamchatka, pela Rússia e vamos até a China, já que o governo de Pequim suspendeu casamentos, funerais e determinou o fechamento de escolas em mais uma leva de medidas contra a Covid. Tá? O lockdown em Xangai continua, inclusive tivemos, saíram várias imagens de pessoas se manifestando em Xangai devido a desabastecimento alimentar na cidade, devido à rigidez do lockdown, e agora Pequim também está começando a adotar essas medidas. Lembrando que assim, quando a gente fala, né, de Pequim, Xangai, né, a gente está falando das poucas cidades, que por exemplo, eu e o Matias somos de São Paulo, então, né, a gente tem um parâmetro de cidade que às vezes é diferente, né, de pessoas que às vezes que moram em cidades menores e tudo mais. Então assim, quando a gente fala de Xangai e de Pequim, a gente está falando das maiores cidades do mundo, tá, gente? A gente está falando assim, porque quando eu disse isso, só para deixar claro, não é bairrismo, né, a gente é da cidade grande, né, porque por exemplo, a gente tem, né, todo mundo tem família em cidades menores, cidade do interior. Então é aquela coisa, vou na casa da tia não sei quem. Mas você vai até lá, é do outro lado da cidade, e pra gente é 6 quarteirões. A gente tem países que tem população menor que São Paulo, por exemplo, a gente já falou disso. No caso de Pequim, estamos falando de 22 milhões de pessoas. Tá? É gente pra caramba, tá? Por qualquer critério que você queira usar. De lá vamos para a Coreia do Sul, onde o governo anunciou que prendeu 2 pessoas, um oficial do exército e um executivo de uma empresa de criptomoedas por terem passado informações sensíveis para um agente norte-coreano em troca de dinheiro. Tá? Segundo a Procuradoria da Coreia do Sul, foi a primeira vez
que um oficial do exército da ativa de alto grau, de alto posto, foi preso por espionagem desde o fim da Guerra da Coreia, em 1953. Tá? Eles foram, inclusive, eles teriam usado um relógio com uma porta USB para contrabandear aí esse tipo de informação. Da Coreia do Sul, vamos para o Camboja, onde a Assembleia Nacional votou de forma unânime para encerrar no final desse ano, no final de 2022, as atividades do Tribunal do Khmer Vermelho, né, que busca fazer uma espécie de comissão da verdade cambojana sobre as atrocidades cometidas pelo Khmer Vermelho. Lembrando que, do ponto de vista proporcional, né, o genocídio no Camboja foi um dos maiores genocídios do século XX. É cerca de 1/3 da população. Isso, né? Exatamente. Porque, porque assim, eu comecei a me tocar disso uma vez, há muito tempo atrás, aqui no programa, quando a gente falou do Timor-Leste, justamente. Aí a gente comentou assim, não, porque no genocídio de Timor-Leste morreram 100 mil pessoas. E aí teve um ouvinte, alguém comentou, pô, só 100 mil pessoas, vocês chamam de genocídio e tal? Mas assim, quando se fala genocídio, não é só se morreram, por exemplo, né, no Holocausto, morreram 6 milhões de judeus, isso é muita gente. E em relação à proporção da população de judeus em alguns lugares da Europa, chegou na casa dos quase 100%. Mas essas cifras, embora elas... né, não é uma competição, não é um placar. Então, quando a gente fala de 100 mil pessoas no Timor-Leste, a gente está falando de 1/5 da população. Quando a gente fala do genocídio do Khmer Vermelho no Camboja, como o Matias lembrou, é mais ou menos 1/3 da população. Então, o Tribunal do Khmer Vermelho vai encerrar suas atividades no final desse ano, depois de 19 anos de pesquisas e 2 condenações apenas. Tá? Mas, se bem que, independente de condenações, é sempre importante para você saber as informações, para você saber onde pessoas foram sepultadas, para você saber cadeia de comando, enfim, a ideia é de você saber a verdade do que aconteceu. Do Camboja, vamos para a Indonésia, já que o país baniu, tá, a exportação do óleo de palma, o bom e velho azeite de dendê, que o óleo de palma é muito utilizado na indústria alimentícia. A gente recentemente falou das relações Suíça e Indonésia por causa do óleo de palma, porque o óleo de palma é o principal ingrediente da Nutella. Tá? Então, quando você come lá Nutella da Suíça, ela teve óleo de palma que veio da Indonésia e que envolveu ali a destruição do habitat dos orangotangos nativos da Indonésia que estão em extinção, por exemplo. Né? E por que a Indonésia fez isso? Para conter a inflação, justamente, né? Porque preço alto dos alimentos e, enfim, tudo mais. E isso vai afetar a disponibilidade de óleos vegetais no mundo inteiro, porque a Indonésia é um dos maiores produtores... Não, é o. Ah, é o. O maior produtor do mundo de óleo de palma. São cerca de 40 milhões de toneladas anuais a produção indonésia. E aí, com essa proibição, teremos, né, muito provavelmente um aumento de preços e um problema de abastecimento em outras indústrias pelo mundo. E finalmente na Austrália, né, lembrando que teremos eleições australianas em breve, o Partido Trabalhista, né, publicou aí a sua carta, né, o seu manifesto eleitoral, incluindo 7 pontos de política externa, dentre eles o aumento de auxílio às ilhas do Pacífico e ao Timor-Leste em mais de $500 bilhão pelos próximos 4 anos, para restaurar o lugar da Austrália como maior parceiro da nossa família do Pacífico. Tá? E a Penny Wong, que é a Shadow Minister, né? a ministra paralela, porque na Austrália, no Reino Unido, o partido da oposição normalmente faz um gabinete equivalente ao gabinete em posse, mas como, né, o Shadow Cabinet, né, que é para ser o gabinete crítico. Então, a Penny Wong é como se fosse a representante do Partido Trabalhista para temas de política internacional, para temas de relações externas, e ela fez diversas críticas ao fato de que o governo australiano teria dormido enquanto as Ilhas Salomão fizeram um acordo com a China que afeta a segurança do país.